Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto da 5ª edição da FBV, a Feira Brasileira do Varejo, realizada pelo Sindlojas Porto Alegre. Um grande evento aqui no Barra Shopping Sul. Acompanhem! Meu prezado Paulo Kruse, que é o presidente do Sindlojas Porto Alegre, eu digo que ele é o grande anfitrião, evidentemente que toda a sua diretoria, seus vice-presidentes, seus pares, mas ele é o grande anfitrião desta FBV, 5ª edição, Feira Brasileira do Varejo, que está coroadíssima de sucesso nesse ano 2017. Parabéns, Kruse. Obrigado pela presença de vocês aqui, como sempre, Diego, nos prestigiando. Nós tivemos uma afluência de público bastante grande, profissionais do comércio, buscando conhecimento, buscando inovação, e isso nós estamos oferecendo. Temos várias palestras motivacionais para o varejo, várias palestras de informação de CEOs de varejo, como, por exemplo, nós tivemos a palestra do Paulo Corrêa, da CEA, dizendo que o varejo vai mudar muito, que o lojista tem que se atentar para isso. Nós precisamos ter vários canais de internet trabalhando em prol do lojista, canais de comunicação, fazendo a diferença, fazendo coisas diferentes para o varejo. Nós temos aqui, com muito sucesso, 10 startups criando projetos para o varejo de inovação, saindo coisas interessantíssimas que serão julgadas, que nós teremos um prêmio que nós daremos de R$5.000 para o primeiro lugar, R$3.000 para o segundo e R$2.000 para o terceiro. É a nossa missão fazer para o varejista de Porto Alegre. E hoje estendemos isso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Isso é um trabalho de união que nós estamos fazendo e, como disseste bem no início, há uma equipe. O Arcione Piva, o Tarcísio Pires, o Marco Belotto, o Ronaldo Selicov, reúnem-se voluntariamente uma vez por semana durante um ano inteiro, pensando, fazendo. E a equipe do Sindlojas realiza esse evento com muita praticidade, com muito trabalho, com muita organização, como vocês estão vendo. E, para surpresa nossa, esse ano estamos superando em termos de valores do que se arrecada e, inclusive, de público. Isso é muito bom, nos dá força para que possamos continuar. Num Brasil que se fala muito em crise, nós optamos por falar, Diego, em oportunidades. As oportunidades estão aí, há empresas crescendo, há pessoas que têm uma visão de futuro, e é isso que nós queremos e queríamos oferecer para o nosso lojista, e estamos satisfeitos que eles estão atendendo. Tivemos a visita aqui do Arthur Grimbal, da Boticário, está no momento aqui numa palestra do Leveral Bacher, que é o proprietário da Paquetá, e tivemos o Hotel Mudrebes, tivemos os maiores comerciantes do estado do Rio Grande do Sul e outros do Brasil vindo à nossa feira. Isso nos dá força de continuar e de mostrar ao Brasil que o Rio Grande do Sul pode ser uma fonte de referência nessa área. Nós estamos falando de um setor, vamos pegar varejo e serviço, que responde pela ampla maioria dos empregos com carteira assinada no Brasil. No Brasil, exatamente. Ou seja, nós estamos falando do setor que sem nenhuma dúvida, gera riqueza para o país. Onde tudo termina, né, gente? O comércio é o local que tudo termina. A indústria produz, o comércio vende. Isso é uma coisa extremamente importante. Nós tivemos agora a reforma trabalhista promulgada hoje, assinada hoje, entra em vigor imediatamente. Isso é uma coisa muito importante e que vai fazer uma diferença no mercado, principalmente no comércio, que tem datas especiais, que precisa de pessoas trabalhando a mais na sexta, sábado e domingo. Isso vai favorecer muito emprego. A renovação, a roda da economia vai girar mais e nós teremos fatalmente mais emprego. E isso é uma coisa boa no momento que nós precisamos, que a inflação está caindo e que fatalmente, Diego, nós teremos um segundo semestre muito diferente, porque com valores de juros no mínimo mais altos, sem entrada de capital de fora, mas com valores aqui dentro de juro mais baixo, o que vai ocorrer? Certamente o mercado vai
pegar mais dinheiro, o comércio vai investir mais, abrir novas lojas, dar mais emprego e a economia vai girar e nós teremos um crescimento. Olha que maravilha, eu pedi para o cinegrafista mostrar a saída de uma das palestras. Olha que maravilha. É isso aqui que a gente vê, porque teve o congresso, né, do varejo. Isso demonstra muito bem, Diego, que as pessoas, as empresas estão buscando conhecimento, estão querendo saber o que precisam fazer para se manter no mercado e para mudar. A mudança é muito rápida e quem não se qualificar fica fora do mercado. Então, nós estamos satisfeitos por isso, porque as pessoas entenderam a proposta e o propósito do Cindy Lojas, que é de propiciar conhecimento, inovação e tecnologia para todos. E, além de tudo, nós temos também um ambiente o Plaza São Rafael, para nós falarmos especificamente de um hotel, está lotado de pessoas que vieram de fora para prestigiar o nosso evento. Isso aqui dá um orgulho danado, né? Muito. Vou mostrar aqui, ó, continua saindo gente. Esse salão aqui comporta centenas de pessoas, continua saindo gente, Paulo. É verdade. E essa é uma das mais de 40 palestras ao longo de 3 dias. 50 palestras. São 50. Concomitantemente, nós temos uma outra sala que está acontecendo palestra, Diego. Isso é o resultado de um trabalho e que ficamos felizes que esteja acontecendo e que nós possamos, no ano que vem, melhorar mais ainda. É um grande orgulho, né? É um grande orgulho para nós, sem dúvida. Valeu. Cumprimentos. Paulo Cruzzi. Obrigado. Cindy Lojas. Bem, esta é a revista O Futuro do Varejo, que está na 2ª edição, e o editor é o Rômulo Teva, que está aqui comigo, que é de uma consultoria, como é o nome da consultoria? Bonsai Consultoria. Bonsai Consultoria. Uma consultoria que nasceu há 3 anos em Porto Alegre. Nós já estamos com 4 sedes no Rio Grande do Sul, temos uma sede em Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas também, que abriu em setembro do ano passado. Então, mesmo naquele momento adverso que a gente estava vivendo, crescendo, podendo levar a marca e também levar a consultoria em gestão e inovação para os pequenos negócios do Estado. Rômulo, o teu trabalho com varejo é anterior. Sim, eu vivo varejo há 15 anos, desde a minha adolescência, fui varejista por 10 anos, empresa familiar, todas aquelas dificuldades que o pequeno empresário de empresa familiar viveu, eu vivi também, quase quebrar, ter que decidir, vende, fecha, continua, foram indefinições que eu também passei ao longo desses 10 anos, e foi quando eu resolvi vir para a consultoria, comecei a trabalhar no Sebrae, a nossa empresa é uma spin-off do Sebrae, a partir de um projeto de inovação que nós vivemos por 2 anos, eu e os meus sócios. A nossa equipe que está nas outras cidades também vieram de projetos de inovação. Então, em cima disso que a gente abriu a Bonsai, com o objetivo de poder levar as melhores práticas de gestão e de inovação para os pequenos negócios do Estado. Qualificar as pequenas empresas para que elas possam alavancar seus negócios. Qual é o grande lance da FBV, na tua opinião? Para mim, é esse amontoado de pessoas de todos os tipos. Nós temos empresas centenárias, eu já conversei aqui com empresários que têm 107 anos de loja, empresas de 50 anos, que vieram para a FBV porque viram que está na hora de se reinventar, está na hora de efetivamente entrar para o século XXI, mas também aquelas pessoas que sequer empresários são ainda, que estão querendo abrir um negócio, que já estão vendo que o momento do mercado está virando e que é o momento de realmente voltar a investir, abrir de novo as suas empresas, e aí vem aqui para buscar informação, buscar conhecimento. Então esse misto de pessoas que têm ampla experiência com varejo e pessoas verdes ainda que querem esse conhecimento é o que eu acredito que faz a diferença na FBV. Eu estou acostumado a ir em missões internacionais, feiras do varejo fora do Brasil, e geralmente o público que procura essas feiras por serem maiores, até mais caras o investimento, acabam sendo profissionais do varejo, diretores de grandes empresas, dificilmente encontra um pequeno empresário. E aqui tu encontra ainda uma pessoa que hoje trabalha dentro de uma empresa que quer abrir um negócio, mas tu encontra, como estávamos ontem aqui, o presidente da C&A, o presidente de grandes companhias varejistas trocando suas experiências. Eu acho que esse é o grande lance da FBV. Cumprimentos. Ok, muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite de conversar um pouco. Ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem de novo. Ronaldo Selikov foi presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, preside a FBV, Quinta-feira Brasileira do Varejo. Cumprimentos.
Obrigado pelos cumprimentos e eu cumprimento vocês também da imprensa, né? Talvez toda essa casa cheia aqui, respirando varejo, se deve muito à divulgação que vocês fizeram para nós, no qual eu como presidente agradeço muito, né? Ronaldo, é impressionante como em 5 anos floresceu essa planta, né? As sementes aqui transformaram a feira efetivamente numa feira nacional, de caráter de amplitude nacional. Exatamente, amplitude nacional. Nós temos aqui do Amazonas mais de 20 pessoas, Piauí, Minas Gerais, Bahia, Belém do Pará tem pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, bastante pessoas. Então a gente fica muito orgulhoso disso, né? Que é uma feira brasileira. E aqui no próprio estado nós temos Bento Gonçalves, bastante, Santa Rosa, 13 de Maio, né? Erechim, o pessoal todo aqui nos prestigiando. Então isso é a certeza do nosso sucesso, que a 5ª edição, Diego, e sempre numa curva de crescimento. Eu observo os auditórios que nós temos lotados nas palestras, mas nós temos palestrantes, pessoas que fizeram. Temos desde o presidente da CIA que esteve aí e várias Starbucks, vem aqui contar para as pessoas, né? A mesa do seu escritório é um lugar perigoso de olhar o mundo. É verdade. Aqui vai vir tecnologias novas, pessoas com experiência até no exterior aqui fora, porque muitas vezes tu aprende mais na troca. No relacionamento, nós não somos mais hoje, nós não temos mais concorrentes, nós temos colegas de profissão. Nós temos que estar juntos até para vencer as adversidades que temos, juntamente com o apoio de Sindilojas, fazer um Brasil melhor e ter espaço para o nosso desenvolvimento e o que o Brasil precisa, geração de emprego e renda. Então nós temos que crescer. E as empresas abraçaram, né, o convite. Estão aqui dezenas de empresas com os seus estandes, com os seus demonstradores, com a sua tecnologia. Exatamente, 50 expositores. E sabe por que não tem mais? Falta espaço. Então, muito bom, nós iniciamos, você acompanhou desde o início, no Plaza, no Centro de Evento Plaza, e lá ficou pequeno, viemos para cá e temos que pensar até num lugar maior, né? Excelente, olha, vocês estão de parabéns, Ronaldo. Ok, obrigado, e realmente nos deixa muito feliz que é resolvendo, dando alternativa para os nossos empresários, nossos associados Sindilojas, que é a razão de existência do sindicato. Né? E esse ano é o último ano de crise, se Deus quiser, né? Eu acredito que sim, nós estamos bem, as medidas estão sendo boas, pessoas que fizeram malefício para o Brasil estão sendo condenadas, o dólar está reagindo, a bolsa reagindo. Eu acho que daqui para frente nós teremos um país melhor. Um abraço. Outro. Bem, o Sindilojas de Belo Horizonte, capital mineira, é presidido pelo Nadim Donato, que está aqui comigo, que veio prestigiar esta 5ª edição da FBV, da Feira Brasileira do Varejo. Donato, prazer te encontrar. Prazer é meu, mais uma vez, estar nessa feira que eu venho aqui desde do começo da primeira feira, do primeiro momento em que se planejou isso. Eu vi o presidente do Sindilojas de Porto Alegre desenvolver isso, vi a sua diretoria envolvida nesse projeto, um projeto muito bom. Ele vem crescendo de maneira até muito maior do que se cresce a economia, né? Nossa, que está vivendo um momento delicado. É uma feira que ela representa as nossas ansiedades, os nossos conhecimentos, ela ajuda a nos deixar informados, e eu realmente estou de parabéns aí, deixando um abraço forte para toda a diretoria do Sindilojas Porto Alegre e parabenizando pelo evento, mais um evento muito prestigiado. A cada ano que vem o evento aumenta, o número de palestrantes aumenta, os debates aumentam, isso é muito importante, principalmente nesse momento de crise, Diego. Cumprimentos. Muito obrigado.
Marcione Piva, vice-presidente do Cindy Lojas, que baita evento, essa quinta FBV, se chamava Febravar, agora é FBV, Feira Brasileira do Varejo. Parabéns, Piva. Obrigado, Diego. A FBV é uma evolução da nossa Febravar. E que baita evolução, nós estamos muito felizes aqui com esse evento, o público maravilhoso ontem e hoje, com a qualidade excepcional de visitante, muito empresário, muitos futuros empresários visitando a Feira Brasileira do Varejo, participando do nosso congresso, né, que também é muito importante, Diego, Congresso Brasileiro, 5º Congresso Brasileiro do Varejo, que está sendo em paralelo aqui com a nossa 5ª Feira Brasileira do Varejo, que tem trazido um público muito qualificado, tanto de palestrantes como de assistente, de público participante do evento. Mais de 40 palestras. Mais de 40 palestras, são mais de 50 expositores, quer dizer, realmente é um evento de dar inveja a qualquer um dos outros estados brasileiros aí. Sou muito feliz com esse evento, porque tem atingido todos os objetivos que o Cindy Lojas se propôs lá no final do ano passado, quando não desistiu de fazer esse evento esse ano, apesar da nossa crise política no Brasil. Qual é o grande lance da Febravar? Tudo é bom, mas qual é o grande lance da Febravar, na tua opinião? É um conjunto de fatores, Diego. Tem o fator de trazer muito conhecimento, né, com as palestras, com o nível dos palestrantes que estão aqui, dos congressistas. Também tem um nível de conhecimento muito grande de informação, de tecnologia nos expositores. É um conjunto de... Não dá para colocar um só. Se eu colocasse um fator só, eu seria injusto com a qualidade do nosso evento aqui no Barra Shopping Sul, nesta 5ª edição da Feira Brasileira do Varejo. Parabéns. Muito obrigado, Diego. Obrigado pela tua participação. Como sempre, muito importante para nós. A divulgação de vocês, da imprensa, ela é indispensável para que a gente possa trazer esse público para cá e ter sucesso nos nossos eventos. Muito obrigado. Bem, o Lucas, que está aqui comigo, conversei com ele na Rádio Bandeirantes, o Diogo, que está aqui, eles são sócios. Eles desenvolveram isso aqui, ó, Gorilla App, que é um aplicativo, na verdade é um pouco além do que um aplicativo, né? É uma plataforma de inteligência para o varejo. Esse aqui é um dos exemplos das coisas que as pessoas encontraram nesta 5ª FBV, Feira Brasileira do Varejo. É uma startup, é uma empresa nova, né, Lucas? Parabéns. Obrigado, Diego. Alô, os ouvintes aí. Então, o Gorilla App ele veio para revolucionar a informação estratégica das empresas, né? Então, hoje a gente vem encontrando padrões de comportamento que eles mudam constantemente e as empresas precisam ter essa informação para ajudar elas a tomar de decisão, reduzir custo, criar experiências satisfatórias para, no final de contas, ter clientes mais felizes e ir vendendo mais, né? Como é que surgiu onde é que vocês tiraram a ideia de trabalhar para o varejo? Então, na verdade, o varejo é uma das nossas verticais que a gente atua, né? Então, é um segmento que é necessitado, né? Ele necessita conhecer o cliente dele porque, na verdade, ele tem um fluxo de pessoas muito grande, né? E muitas vezes os públicos são heterogêneos. Então, o varejo tem dificuldade em identificar esses diferentes públicos e trabalhar de forma personalizada para eles, né? Ô Diogo, como é que tá a emoção aí de estar pilotando essa startup? Cara, é um prazer imenso estar aqui participando, inclusive da Febravar, inclusive estando aqui com o Gorilla, que, como o senhor já falou, é algo bem novo e está aí no mercado para ajudar o varejo a entender e se conectar um pouco melhor com o seu cliente. Então é um prazer enorme estar aqui hoje. Vocês são jovens, que idade tu tem, Diogo? Eu tenho 21. 21. E tu, Lucas? 22. 22. São amigos, eram amigos antes? Isso. Na verdade, eu e o Diogo, nós conhecemos o técnico de informática que nós fizemos junto. E eu e o Diogo, na verdade, nós começamos com um outro negócio chamado LD Mobile, que é uma empresa de desenvolvimento de sites, aplicativos e games. Né? E o Gorilla veio com um produto dessa empresa, né? Bom, e agora vocês estão no risco de empreender. Exatamente, não é nada fácil, mas no final a luta compensa muito. Agora vocês vão descobrir, são muito jovens, vão descobrir a dor e a delícia de ser empreendedor no Brasil.
É os dois lados, você vai ao céu e ao inferno. Pagar imposto, gerar emprego, setores da sociedade que não conseguem entender o empreendedor como uma alavanca principal de qualquer nação desenvolvida. Exatamente, é uma montanha-russa, né? Uma hora tu tá na subida devagarinho, né? Quando desce é uma loucura, né? Então tem essa questão do risco, é gostoso, é bacana, mas hoje, por experiência própria, eu não vejo, na verdade, fazendo outra coisa, né? Que é algo que eu realmente me encontro e eu gosto de ter esse contato com o cliente, resolver o problema dele, ver que ele conseguir resultados significativos usando o meu produto, minha plataforma, né? Então isso é muito bacana. Ô Diogo, quanto tempo vocês levaram para desenvolver a plataforma? A plataforma, na verdade, ela está sempre em constante desenvolvimento, sempre tem melhorias. Mas o Gorilla vem nascendo em cerca de um ano e meio. Um ano e meio ele vem crescendo e desenvolvendo. Programação, estudo de mercado. Estudo de mercado, teste, programação, experiência de usuário. Então vem cerca de um ano e meio. Mas em constante desenvolvimento e melhoria sempre. Legal, parabéns, sucesso. Obrigado, muito obrigado. Lucas, sucesso, eu quero ver o gorila King Kong, gigante. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o objetivo. Quem quer saber mais sobre a experiência do cliente, atendimento, métricas de pesquisa, a gente ajuda você, né, em todos esses quesitos, né? Um abraço para vocês. Valeu, abraço pessoal, valeu. Bem, a Flávia Apolo, minha querida colega jornalista que está aqui, é mestra de cerimônias desta 5ª FBV, é uma jornalista talentosa também, com uns bons anos de experiência. O que tu estás achando disso tudo, dessa evolução da Feira Brasileira do Varejo, Flávia? Não, tá incrível, Diego, realmente é um evento super bacana, muito bem feito. Eu estou no Auditório 2 e, de fato, todas as palestras, um crescimento de público. Ontem, todas as palestras lotadas no período da tarde, sem um lugarzinho assim para sentar, hoje de novo. E, de fato, temas super relevantes sendo debatidos aqui, para dicas, né, para os varejistas, dicas para enfrentar essa crise, né, dicas para não balançar num momento de crise. Então está sendo super importante. Acho que é importante sim esses temas que estão sendo abordados e eu espero e imagino que todo mundo tem saído daqui muito satisfeito. Parabéns pelo teu trabalho, cumprimentos, prazer te encontrar. Igualmente, Diego, muito obrigada aí pela oportunidade, parabéns também pelo teu trabalho e sucesso aí nos novos desafios ao longo de 2017. Bem, o jornalista Luiz Arthur Nogueira, editor de economia da Isto é Dinheiro, está aqui comigo, estava me dizendo aqui, instantes antes da gente começar essa conversa, que trabalhou muito tempo com o Joelmir Betting, que foi, vamos dizer assim, um monstro, né, na análise econômica, da tradução da economia, né, para o público em geral. Infelizmente nos deixou há alguns anos. Nogueira, que bom te encontrar, parabéns pela palestra, casa cheia. Obrigado, eu que agradeço. De fato, o Joelmir Betting é uma grande lembrança, saudoso mestre. Eu me inspiro nele e, na verdade, ele me deu 2 grandes ensinamentos. Fazer jornalismo econômico sem economês e fazer palestras sem economês, né? Porque só faz sentido você fazer jornalismo econômico se as pessoas entenderem. Aquela economia complexa, cheia de gráficos e números, não tem graça porque ninguém entende. Tu estás otimista com o que virá pela frente em termos de Brasil, do ponto de vista econômico, sobretudo nesta semana de FBV em que a gente teve a aprovação da reforma trabalhista? Olha, eu estou otimista, em primeiro lugar, porque eu acho que a Lava Jato, embora do ponto de vista econômico ela atrapalhe a economia, porque ela acaba retraindo obras, gera incertezas, ela está limpando o país. E eu acho que um país limpo da corrupção, ou pelo menos com menos corrupção, é um país que vai criar um ambiente de negócios muito melhor para o futuro. Agora, olhando um pouco mais para o curto prazo, para mim, pouco importa se o presidente Michel Temer estará ou não no governo até 2018. Para mim, o que interessa do ponto de vista econômico é se a agenda de reformas vai prosseguir. Como você mencionou, a reforma trabalhista foi aprovada, o que eu acho ótimo. O que precisaria, na minha opinião, reforma política e reforma da Previdência. E tem o Thomas Sowell, que é um grande pensador americano, costuma dizer, tem uma célebre frase dele, na qual ele diz o seguinte: olha, o eleitor é muito responsável pelas crises também. Por quê?
Porque quando ele quer coisas impossíveis, só candidatos mentirosos para satisfazer o eleitor. É isso mesmo, candidatos populistas. Eu até citei aqui na minha apresentação o Donald Trump nos Estados Unidos. Olha só, se na maior economia do mundo, isso é verdade, ganhou um cara populista que na campanha dizia que ia cortar imposto para todo mundo, para consumidor e empresário, e convenhamos, isso dá voto. Se lá aconteceu isso, por que no Brasil seria diferente? Não é. As pessoas votam com o bolso. E quem promete um bolso mais cheio ganha eleição. O problema é que para o bolso ficar mais cheio, a gente tem que arrumar a casa. E hoje no Brasil, arrumar a casa significa, primeiro, arrumar as contas públicas. E segundo, resolver a questão da Previdência. Nogueira, cumprimentos pelo trabalho, pela palestra. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Bem, a Cláudia Barbosa, que está aqui comigo, é arquiteta, é da Quadrilha Arquitetura. Elas estão com um belíssimo stand aqui, intitulado Sua Loja no Divã. Esse é mais um exemplo do que você encontra na FBV, na Feira Brasileira do Varejo. Cláudia, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por nos visitar aqui no estande da FBV. É a terceira edição que a gente está participando da feira, né? Está na quinta FBV, mas a nossa terceira participação. É sempre muito grandioso estar aqui, a gente tem muitas oportunidades que se abrem, né? Conhece pessoas diferentes, é muito interessante essa troca. O escritório de vocês foca na parte interna das empresas de varejo, das lojas. Na verdade, assim, a Quadrilha Arquitetura já existe há 15 anos. Nós somos em 5 sócias e a gente se divide na área de arquitetura residencial, corporativa e varejo, que é a minha área, né? Eu sou chefe do departamento de varejo, e onde a gente atende na arquitetura de interiores, a comunicação, VM, exposição de produtos, fazendo, né, uma conceituação bem ampla e bem completa da venda da loja, do dia a dia do lojista, tenta compreender tudo isso de uma forma completa, fortificando um pouco a imagem das lojas e aumentando as vendas, né, que é isso que é o maior interesse de todo mundo. Isso é fundamental, né? Quer dizer, não é no achômetro, né? Vou montar aqui, vou botar tal coisa aqui. Logicamente que tem pessoas que têm essa vocação, mas a regra não é essa. Quer dizer, o sujeito tem que ter uma orientação. Sim, é muito importante, né, procurar profissionais especializados na área do varejo. A gente aqui na sua loja do Divã tem um grupo de empresas que é especializada na área de prestação de serviços para isso, para toda essa área de varejo. A gente, nesses 15 anos, já conseguiu desenvolver um método, uma metodologia de projeto que auxilia desde a concepção do mix de produtos, da exposição, porque não é no achômetro realmente, como tu disse, né? E também a loja tem que ter um diferencial, tem que ter um foco na identidade, na personalidade, porque senão tu vai se vender mais do mesmo. E isso hoje em dia não adianta mais, né? O lojista tem que ter o seu lugar no mercado. Na tua opinião, qual é o grande lance da FBV? A oportunidade de encontrar pessoas diferenciadas, especializadas no varejo, que tem um foco nisso, disponibilidade de trabalhar com a agilidade que o lojista precisa, porque muitas vezes tem uma semana para fazer uma reforma de uma loja, então não é qualquer um que está preparado para isso. Então aqui o lojista vai encontrar sim fornecedores especializados e focados nisso, né? Muito bom, cumprimentos. Muito obrigada. Bem, o Caio Camargo, que está aqui comigo, é consultor, vai palestrar agora, editor de uma revista do varejo. Prazer te encontrar, Caio. O prazer é todo meu, Diego. Prazer estar com você. A gente conversou na Rádio Bandeirantes e conta para o meu telespectador um pouco da visão que tu vais trazer para esse público seleto aqui da FBV. Tem um mercado novo acontecendo, que é o mercado de startup, né? Que eu costumo chamar, e eu vou apresentar um pouquinho do neoempreendedorismo. A visão que eu quero trazer para o pessoal aqui ao final desse evento, da palestra em si, é que o varejo também faça parte desse ecossistema. Eu quero dar ferramentas para que o varejo possa entrar, o varejista, né, o profissional de varejo, possa entrar nesse mercado hoje, né? De que maneira eu entro? Eu preciso de muito capital? É fácil investir numa startup? Quais são as opções do mercado ligadas ao meu negócio? Então eu vou tentar desmistificar algumas questões que existem nesse mercado, mostrando que é para todos e mostrar as grandes oportunidades que a gente tem aí para realmente criar bons negócios. Os jovens estão ligados nesse negócio de startup, sobretudo, né? Na verdade, virou um modelo de empreendedorismo atual.
natural, né? Então, assim, e todas as startups, na verdade, elas nascem a partir de um problema. Então, a startup é uma resolução natural de um problema. E o que tem acontecido é o que tem movimentado os jovens de hoje é realmente a buscar resolver os problemas do mundo através das startups. Tu estás otimista com o que o Brasil vai vivenciar nos próximos anos? Acho que sim, acredito que sim. Obviamente a gente não vai ter aqueles períodos de crescimento maravilhoso e vigoroso como tivemos no passado recente, mas assim, a gente deve estar pelo menos estável para criar terrenos aí mais firmes para a gente poder desenvolver o empreendedorismo no país. Eu acredito muito no empreendedorismo como motor aí para o desenvolvimento econômico. Qual é o grande lance da FBV para ti? Eu acho que hoje já virou uma referência. Eu acho que assim, o Brasil precisa cada vez mais de espaços onde o varejo e o varejista possam dialogar, não só sobre tendências de mercado, mas sobre o dia a dia do mercado. Eu acho que o varejista ainda ele se junta muito pouco e conversa muito pouco no sentido das oportunidades, dos problemas do dia a dia. Eles trocam poucas informações. E esse é um ambiente mais do que propício para que haja essa troca de informações. Cumprimentos, Caio. Cumprimento, é uma honra. Muito obrigado. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Programa Opinião Livre, mais uma vez aqui no restaurante Indiano Charim, na Felipe Neri 332. Hoje recebendo André Arn, que é consultor político, consultor de marketing, consultor empresarial. André, prazer te receber. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo. O que está acontecendo com o nosso país e o que vai acontecer em 2018, hein? Nossa, responder essa pergunta, o cara vai ganhar muito dinheiro, né? Eu acho que o nosso país está no suprassumo da degradação. Acho que nós estamos descobrindo a cada dia mais que não existe poder no Brasil que não esteja podre poder. Nós estamos observando atentados à democracia. As pessoas estão usando a democracia para solapar a democracia, nitidamente. Nós temos uma Suprema Corte em que eu não confio, eu acho que ninguém mais confia. Temos uma situação da corrupção que não para de acontecer, uma impunidade, a sensação de impunidade gravíssima. Os parlamentares parece que não se dão conta da gravidade que vive a situação. Veja essa votação que teve em Porto Alegre agora, que o teto deveria ser balizado em R$20 mil, e simplesmente os caras aceitaram, vão botar o teto lá para 30 mil, a cidade absolutamente quebrada, um monte de obras para acontecer. A classe política parece que não entendeu
o tamanho da gravidade. Tem um colega teu na própria Bandeirantes lá que costuma dizer que parece que eles vieram de Marte, né? Parece que eles não são aqui desse planeta, que eles estão em outro planeta, que eles vivem numa outra realidade, que não é a realidade do camarada que tem que acordar às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8. Bom, a gente está vendo, a gente está vivenciando uma degradação rápida, inclusive, do sistema político, das instituições, da credibilidade do Estado brasileiro, da credibilidade do país. Onde é que isso vai parar? É a pergunta que todos se fazem. Olha, a eleição do ano que vem é uma eleição que me parece bastante emblemática, né? Eu acho que, embora eu seja um cara que trabalha e já fiz várias campanhas, e a televisão seja uma ferramenta bastante poderosa, eu tenho uma expectativa que nós vamos ter muitas surpresas no ano que vem. Eu acho que a classe política, e principalmente nos estados mais desenvolvidos, em que as pessoas estão mais conectadas, eles vão tomar uma grande surpresa desagradável no ano que vem. Eu diria assim, é quase que uma expectativa. E a gente observa, e acho que a eleição municipal respalda o que a gente está dizendo, né? O fenômeno aqui de Porto Alegre, por exemplo, né, que quando eu estava na praia no ano passado e falei do Marquesan para alguns amigos liberais, disseram que eu estava brincando, que não era nenhuma possibilidade do Marquesan ganhar uma eleição em Porto Alegre. E o fenômeno de São Paulo, então, foi muito emblemático. Quero, cara, acreditar, Diego, que cada vez mais o cidadão médio está se dando conta que não tem almoço de graça. Né? Que essa coisa de que o dinheiro público é o dinheiro que a gente pode usar até acabar, ele não vai continuar acontecendo dessa maneira. Eu sempre digo o seguinte, a propósito disso, do teto, né, que tu disseste que a prefeitura queria 20, o prefeito queria 20, a Câmara de Vereadores acabou deixando em 30, né? E eu acho muito o teto de 30 para uma cidade como Porto Alegre. Tenho certeza que tu também acabaste de dizer. Mas os políticos não acham, e sempre a discurseira é a mesma. Mas se não tiver salários altos, salários bons, o cara vai para a iniciativa privada. E aí? Que vá. Que vá para a iniciativa privada. O Estado tem que caber dentro da sua conta. Não tem nenhum sentido o Estado querer competir com uma empresa privada de grande porte, com capacidade de investimento. Eu tenho certeza que existe em Porto Alegre alguém disposto a ocupar uma secretaria de educação, ganhando 20 mil por mês e fazendo um excelente trabalho. Não tenho nenhuma dúvida disso. Por vocação, né? Eu comecei por acreditar, né? Não precisa ser, talvez até não, Diego. Eu acho e por acreditar no serviço público. Quanto vale esse camarada? Ele vale 20 mil reais, olha, ele está ali porque ele acredita que ele vai fazer acontecer, que eventualmente no futuro ele poderá ocupar posições na área privada também. A questão chave é que o teto, ele não é o teto. Se você pegar hoje o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está todo mundo muito perto do teto e muitos deles acima do teto. Eu convido o telespectador a visitar o portal da transparência e observar isso. Quanto é que está custando para nós, contribuintes, o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Sul, o município, quanto custa caro isso? Pois é evidente que as corporações capturaram o Estado brasileiro para elas. Só que talvez esse seja o maior mal da nossa sociedade no Brasil hoje. Só que a gente paga a conta. É evidente que sim, não é? É evidente que sim. E as pessoas, Diego, têm um constrangimento grande, quase que familiar. Eu tenho observado isso muito. Você sempre tem alguém que se relaciona com você, que é próximo, que é um parente, que está do outro lado do balcão, que está efetivamente usufruindo, que acha normal isso, acha que é natural isso. O próprio Poder Judiciário, por que essas pessoas, esses juízes que são tão brilhantes e querem ganhar mais, botem uma banca de advocacia, vão disputar clientes, eles são muito mais qualificados, eles passaram no concurso público. Não é possível que eles vão agora sentar. Não, vão para uma banca e vão mostrar a competência deles, tem clientes dispostos a pagar muito mais do que esse teto, ou mais do que esse teto, ou a realidade do salário na iniciativa privada. É que na verdade não é, né? Eles batem no peito dizendo assim, não, porque nós somos competentes, na iniciativa privada estaríamos ganhando mais, não estariam. Bom, isso me parece que o ser humano, né? Ele procura o que é melhor para si. E ele simplesmente não se desloca porque aquela remuneração realmente é a que ele pode conseguir. Só que o Estado brasileiro, nós chegamos num ponto de déficit brutal em tudo, municípios, estados e União, que algo tem que ser feito. Precisa ser feito, não tem dúvida nenhuma. Só que
Essa semana eu fiz uma ironia no meu Facebook e algumas pessoas vieram inbox me criticar. Eu disse, olha, eu acho que tem que acabar esse negócio de teto. Paga 50, 70, 80, 90 mil. E vamos criar um piso. Nenhum funcionário público pode ganhar menos do que 30 mil. O que eu quero com isso? Que história o negócio. Enquanto não estourar, enquanto não faltar o dinheiro efetivamente, essas pessoas não vão se dar conta da gravidade da situação que vive o país. Esse país falta sutura, falta o pobre, e não tem coisa menos, em geral o discurso é socialista, mas a lógica é a mais cruel possível, porque isso estoura no mais pobre. É no posto de saúde que acaba acontecendo esse déficit do Estado. Quando o Estado está pagando 70, 80, 40, 50 mil para um funcionário público, ele está deixando de colocar esse recurso em coisas que realmente são atividade fim do Estado. André, como é que foi a tua experiência, dentre tantas campanhas que tu já coordenaste, que tu já fizeste, como é que foi a tua experiência em trabalhar e eleger Lazier Martins para o Senado? Bom, o eleger Lazier Martins, certamente quem se elegeu foi ele, né? Mas foi um desafio bem importante. O marqueteiro é importante. Não, realmente, eu acho que a gente teve um papel, sem mais nem menos, assim, mas eu tive o privilégio de trabalhar com o Luiz Giudice e o Telmo Ramos, que são publicitários de altíssima qualidade, que trabalharam comigo. E a gente enfrentou, na verdade, 2 ex-governadores. Na última hora ainda veio o senador Pedro Simon, tentando renovar o mandato, e mais o Olívio Dutra, que vinha com uma história, com um discurso numa eleição de turno único com muitas possibilidades, né? Porque a gente encontrava o PT naquele momento, ainda não se sabia exatamente, nós estamos reelegendo a Dilma Rousseff naquele instante. E o que mais me preocupava como cidadão era, meu Deus do céu, eu vou levar para a minha vida que eu ressuscitei o Olívio Dutra. Se perdesse essa eleição seria muito ruim, né? Porque nós sabemos o mal que o Olívio Dutra fez para o Rio Grande do Sul, claro. A gente sabe, e inexplicavelmente, 8 anos depois elegeram um governador e aí elegeu um senador da República. Me assustava muito isso. Felizmente não aconteceu, a gente conseguiu levar um discurso muito complexo, porque o Lazier Martins é um jornalista, como tu, né, Diego, que tem posições, não vou dizer ambíguas, mas ele tem um pé dele que dialoga com algumas políticas que se aproximam da esquerda, mas em outros momentos ele se aproxima muito da direita. Eu percebia que a possibilidade de eleição do Lazier Martins era exclusivamente com um discurso mais aproximado com o discurso liberal. Mas a gente tem que formar um candidato, né? Que agora ele mesmo está indicando que ele vai votar contra a reforma trabalhista. Parte, né? Parte, né? A questão do imposto sindical. Que eu acho que é o assunto mais grave. Né? Eu acho que eu trocaria tudo pela queda do imposto sindical. Eu acho que o Lazier, se de fato ficar marcado por esse voto, se enterra, viu? Acho que se enterra politicamente. Eu acredito que ele vai repensar, tenho a expectativa disso. Mas uma coisa interessante nessa eleição foi até o último momento, o discurso era de que o Olívio Dutra ganharia a eleição. Né? Eu acompanhava fazia uma série de rastreamentos e o Ibope, às 5 horas da tarde do domingo, colocou que Sartori iria para o segundo turno contra Tarso Genro. Ou seja, Sartori entraria em segundo, não entrou. E aí, ponto, embaixo, Olívio Dutra é o novo senador do Rio Grande. Eu lembro. Eu tenho muito orgulho desses não resultados, fiquei muito feliz quando esse negócio terminou. A boca de urna, né? A boca de urna dava que o Olívio tinha passado o Lazier, dado o sprint final no domingo, né? Sem dúvida. Aí a diferença também não foi lá essas coisas, né? Quanto foi? 2 pontos? 2 pontos. 2 pontos, em torno disso, né? Mas é que na apuração, me chamou muita atenção na apuração, porque como havia uma convicção e havia muitos jornalistas em Porto Alegre é cheia desses jornalistas, que torcem para o PT desesperadamente, que eles ficaram toda a apuração com o Lazier sempre na frente, durante toda a apuração do Tribunal Regional Eleitoral, mas tinham certos jornalistas que diziam o seguinte, em várias rádios: esperem que agora vai vir os votos do interior, vão vir os votos do interior, vão vir os votos do interior. E eu, na expectativa, no dia seguinte nós fomos a um programa de rádio, onde tinha uma jornalista que efetivamente era a maior torcedora, e eu... Torcedor do Olívio. Do Olívio, e eu tive o privilégio de perguntar para ela, e aí, chegaram os votos do interior ou não? Aliás, na tua opinião, que trabalhas com política, né? Por que a esquerda
dominou tanto nas últimas 2 décadas no Brasil? Dominou culturalmente, né? Eu acho que é uma resposta bastante complexa essa. Mas, na verdade, Diego, o que me pareceu o seguinte. Vamos fazer uma metáfora com um dentista, né? Se chega um dentista e diz para você assim, você tem que fazer um tratamento de canal. Vai doer pra caramba. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai sentir dor. Quando passar o efeito da anestesia vai doer mais ainda. Aí chega um outro dentista e diz assim, não, você passa uma pomadinha no dente todas as noites que esse problema do teu dente vai acabar. A esquerda é isso. A esquerda, com o dinheiro dos outros, ela é muito competente. Enquanto não acabar o direito dos outros, como diz a Margaret Thatcher, as coisas são muito fáceis de resolver. Se dá ensino gratuito, se dá medicina gratuita, se dá tudo de graça, se entrega tudo de graça, se eleva salários, até que acaba o tal do dinheiro dos outros. Quando acabou o dinheiro dos outros, acabou. Mas o gaúcho tem uma... Agora acho que está mudando, né? Mas o gaúcho tem uma tara pela esquerda, não tem? Tem. Hoje eu estava observando um colunista aqui da cidade, publicou um dado que eu até vou atrás, mas eu vou tratar e vou citar. O Previd hoje colocou que Porto Alegre tem quase 50% da mão de obra de Porto Alegre é funcionário público, da mão de obra empregada em Porto Alegre. Tanto assim? Se não for 50 e for 40, Diego, você leva para dentro dos domicílios e começa a entender como é que esse negócio funciona. Mas não pode ser tanto assim? Mas nós estamos falando de estadual, federal e municipal. E o município de Porto Alegre. E aí, certamente, até o gari da prefeitura está inserido nesse contexto. Mas se for 30, já é um percentual muito alto de pessoas com o paradigma mais comum de que, olha, tem que vir o dinheiro, tem que vir o recurso, não importa de onde, né? Que é uma briga da questão da Previdência hoje, a briga da questão da reforma do trabalho. As pessoas que fazem a greve da reforma trabalhista não trabalham. É uma coisa mais ilógica do mundo. Né? Aliás, essa última greve que teve aí foi um fracasso. Né? Fiasco. Né? Por quê? Por que ela não aconteceu? Porque eu acho que os sindicatos perderam a mão, eles já não dialogam mais com a sociedade. Acho que eles não têm mais essa lógica de ter o diálogo. Dentro desse mesmo parâmetro, eu acho que o PT perdeu a mão. Eu tenho a convicção disso e as esquerdas perderam a mão dentro desse discurso. Pessoalmente, como liberal, eu embora muita gente venha dizendo aí que quer que o Lula seja julgado, condenado e venha para Porto Alegre, seja condenado de novo e a partir daí passe a depender dos afiliados dele no Supremo Tribunal Federal para ser candidato, eu não penso assim. Eu gostaria que o Lula fosse candidato e perdesse a eleição em 2018. Acho que nós merecemos isso e acredito muito que o Lula não ganhe a eleição em 2018. Tem que combinar com os russos. Tu tens essa preocupação, né? Não é. Isso é um dado da realidade. O eleitor brasileiro, ele já demonstrou que tem que ele em determinadas circunstâncias, ele é imprevisível. O eleitor brasileiro gosta de populistas. Mas o eleitor brasileiro... Não esqueça o seguinte, Diego, vai ser uma surpresa muito grande, tem um número nessa pesquisa. Eu concordo contigo, eu acho que nunca foi tão difícil para o Lula se eleger, ele tem 46% de rejeição. Mas, sabe-se lá, né? Nós estamos falando de um povo que elegeu... A Dilma. O poste. O segundo turno, elegeu a Dilma. E outra, em alguns estados do Nordeste com 70%, 80% de votos. E aí, como é que fica? Não, eu acho que nós temos outro cenário, nós já tivemos uma outra eleição no meio do caminho, nós temos uma outra situação em 2014. A realidade de 2014 eu pude vivenciar bem, eu mergulhei na campanha da Dilma, porque havia uma dúvida na campanha do Lazier, quanto que a gente deveria se destacar da Dilma. A decisão foi destacar completamente, tanto é que o apoio no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul foi ao Sartori. Inclusive o Lazier naquela eleição, 2014, colou no Olívio Dutra, porque o Olívio Dutra, dentre tantas coisas horríveis que ele fez contra o Rio Grande do Sul, que o PT fez, ele expulsou fora, né? Sim. Expulsou sim, eles dizem que não, mas na verdade ele criou um embaraço tão grande para a empresa que a empresa foi embora. Né? Quer dizer, ninguém que é maltratado, né, visto como um inimigo, vai ficar no teu estado. Sem dúvida. Né? Mas o Lazier lembrava nos debates, né? A história de que o Olívio tinha ganho o título... prêmio na Bahia, Cidadão Baiano. A gente conseguiu
um material de um deputado baiano que elegeu o Olívio cidadão baiano, e isso era muito, a gente usou bastante. Isso foi usado em debate, né? Sim, sim, sim. Vocês estavam ali... Havia duas fragilidades no Olívio que a gente bateu bastante, uma delas é essa, e a outra delas é o apartamento no Assis Brasil versus os salários que ele recebe de ex-salário do Banrisul, de ex-governador do estado, ou seja, é um marajado do estado do Rio Grande do Sul, vendendo uma ideia de um ser humilde, enfim, que não tem nada. Claro. Ele e a Judita, né, como costuma dizer, né? E a gente usou bastante isso. Mas a eleição do Senado é uma eleição muito difícil, principalmente nessa eleição de um senador só, porque você tem muitos candidatos e não tem oportunidade do segundo turno, né? Então a gente se preocupou muito em fazer o voto útil. Na próxima são 2. Na próxima são 2, é verdade. Tu achas que tem espaço para alguém de fora dos partidos, dos maiores partidos, entrar? O grande limite vai ser a televisão, mas eu também, por outro lado, eu acredito que as redes sociais, essa vai ser uma eleição muito forte de rede social, de comunicações digitais. Então, acredito sim, acredito que seja possível, mas a pessoa tem que ter um discurso muito sedimentado, muito bem estruturado, uma pessoa com uma boa capacidade de ser lida pela população, né? O camarada que fizer 27%, 28% dos votos se elege senador no Rio Grande do Sul fácil. Entra na segunda vaga, tu acha? Na segunda vaga, pelo menos. Né? Dizem que a primeira vaga será de Ana Amélia, naturalmente. Tu concordas com isso? Eu acho que o PP do Rio Grande do Sul, que é um outro fenômeno, eu me atrevo a dizer que eu conheço bem alguns PPs do Rio Grande do Sul. O PP do Rio Grande do Sul é muito fiel nesse voto, e para elegê-la senadora, ao contrário da eleição para governador, que ela não conseguiu para o segundo turno, eu acho que ela se elege sim. Acho que quem vai ter uma enorme dificuldade para disputar a eleição é o Paulo Paim. Acho que ele vai ter dificuldade até interna do PT. Acho que não vai ser fácil para ele se eleger. O ex-prefeito de Porto Alegre parece que vai ser candidato, né? Na verdade, o Fortunati. Eu sinceramente, Diego, eu acho que o ex-prefeito de Porto Alegre, encerrado esse mandato dele, ele devia pedir desculpa para a população e se recolher, né? Porque a administração de Porto Alegre, ele talvez tenha conseguido fazer uma administração em Porto Alegre pior que as administrações do PT. E olha que tinha que se esforçar para fazer isso. Eu acho que ele conseguiu fazer. Ele quebrou a cidade está quebrada. E interessante que em alguns veículos de comunicação agora estão descobrindo que a cidade está esburacada, que tem problema, tem isso, tem aquilo, quando na verdade esses problemas vieram acontecendo, foram usados dentro da campanha, mas é impressionante como os veículos de comunicação estão identificando que a cidade tem buracos hoje, né? Chama atenção isso. E um detalhe, né? Enfim, os números podem variar, mas é em torno, segundo diz a prefeitura, de R$500 bilhão em dívidas, né? Eu fiz um trabalho para uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, na área dessas empreiteiras, e eu tive a informação lá que para eles tinha, de um ano vencido, tinha 170 milhões. É um monte de dinheiro. E isso... Só para a área das empreiteiras. Só construção civil. Só construção civil de obras para a Copa, né? E desgraçadamente, os caras não param de falar de Copa da Rússia e as obras não ficam prontas, né? Eu imaginei, olha, é para a Copa da Rússia, mas nem na Copa da Rússia parece que elas vão acontecer. É verdade. Essa entrada de Porto Alegre é uma coisa lamentável, né? A Avenida Ceará. Como é que, na tua opinião, foi a arrancada do prefeito Marquesan Júnior? Bom, eu 6 meses fechou agora. Eu acho que o Marquesan está lidando com paradigmas dele, né, como uma coisa como deputado federal e outra coisa como executivo, né? A questão da negociação é muito mais difícil, né? E colocar em prática contra os interesses das corporações é muito complexo. Eu acho que o Marquesan é um bom político, é um bom administrador. Está se comunicando melhor agora, porque teve um momento que ele estava só apanhando, está se comunicando melhor, está começando a usar a rede social, tenho acompanhado ele bastante, mas acho que a cidade, ele precisa dizer que veio, né? Acho que nós está vencendo os primeiros 6 meses, a cidade está sem recurso, mas tem que apontar soluções, né? Quando mais não seja de médio e longo prazo, mas ele tem que apontar soluções. E o governo Sartori? Diego, o início do governo Sartori, eu confesso para ti que eu bati muito no governo Sartori. Bati, tendo negócio com o governo do Estado, e nos ambientes que eu frequentei, eu me parecia que ele ia fazer mais um governo do PMDB. O que é um governo do PMDB? Não bater em ninguém, não discutir com ninguém e não fazer nada.
né? Não querer entregar reformar nada. Né? Não, olha, daqui a 4 anos a gente vê o que vai fazer. Mas esse pacote que o Sartori colocou agora, o ano passado, e que continua tocando algumas coisas agora, ele é extremamente ousado para o que a gente está pensando. Né? A ideia de vender o Banrisul é uma ideia corajosa. Acho que eles não vão chegar nesse ponto, até porque os deputados estaduais parece que não sabem que o Rio Grande do Sul está com dificuldade, está muito difícil aprovar as coisas, mas acho que o governador Sartori está tendo uma coragem que poucos governadores tiveram. Então, eu te diria até que um governador com esse nível de coragem para reformar o Estado, o último que nós tivemos foi Antônio Brito. Uhum. Vamos ver se a Assembleia não atrapalha, né? Porque a Assembleia historicamente tem atrapalhado, né? Atrapalhado bastante. Mesmo os deputados da base têm deixado pendurado no pincel em algumas circunstâncias. Né? Vamos ver, tomara que as coisas aconteçam. E se isso acontecer, eu acho que a gente vai ter um fenômeno que ninguém poderia prever, que talvez seja a reeleição do Sartori. Vai ser a primeira reeleição de um governador do estado aqui no Rio Grande do Sul. É possível, né? Parece mentira, mas é possível, mentira. Né? Eu tenho estado em eventos em que ele tem falado, e eu observo, em vez de olhar para ele, eu olho para as pessoas. As pessoas parecem estarem compreendendo a dificuldade. Ele fala com aquele jeito simples, aquele jeito humilde que ele tem, e as pessoas olham aquilo ali, olha, isso diz respeito a mim, isso interessa. Bom, nós vamos conversar muitas vezes até lá. Se Deus quiser. André Arn, obrigado. Privilégio estar aqui, Diego. Obrigado a todos. Todo meu, obrigado. Este é Opinião Livre. Hoje recebendo André Arn.